Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui ao assunto espelhos planos, um assunto muito interessante. Um espelho, gente, plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. Então essa superfície aqui desse espelho que vocês estão observando, ela é totalmente plana, por isso que se chama espelho plano. Então os espelhos planos, eles têm uma utilidade, têm utilidades bastante diversificadas, desde as domésticas até como componente de sofisticados instrumentos ópticos. Então está aqui a representação de um espelho plano. Então as principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos objeto e imagem. Então o objeto, imaginar que isso aqui é uma pessoa, ele vai ser simétrico à sua imagem, e que a maior parte da reflexão que acontece é regular, porque isso aqui é um objeto, vamos supor que é um objeto iluminado, então a luz que ele incide sobre esse espelho plano, a luz que ele incide, a reflexão dele é praticamente regular, acontece regular. A maior parte da reflexão que acontece é regular, porque essa superfície ela é bem polida, ela tem ausências de atrito. Não vou dizer que não tem atrito, mas tem pouco atrito num espelho plano, ele é bem polido. E os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida, gente. E é comum usar-se uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tornando-as um espelho. Para determinar a imagem em um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Cientificamente, a imagem virtual que a gente chama aqui, que eu coloquei aqui, imagem virtual, é a imagem formada a partir do prolongamento dos raios luminosos. Então está aqui os raios luminosos provenientes dessa fonte de luz. Ela incide no espelho e eu posso fazer um prolongamento desses raios que incidem no espelho, os raios refletidos. Está aqui o prolongamento desse raio refletido, está aqui outro prolongamento, essas retas tracejadas, eu faço prolongamento e se observa uma imagem que se chama imagem virtual, que simplesmente formada pelos prolongamentos dos raios luminosos provenientes deste objeto. Gente, um espelho plano, a distância entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância entre a imagem refletida e o espelho. Observe aqui, a distância de R até o espelho, 3 centímetros. Também a imagem até o espelho também tem que ser 3 centímetros. Então isso é a consequência direta das leis da reflexão. Este fato ele pode ser observado como aqui nessas duas figuras, a letra R e o lápis, que está aqui à frente do espelho. Então, aqui está o objeto e aqui está a sua imagem. Gente, isso significa que caso o espelho e o objeto estejam separados por uma distância D, vamos supor que a distância é D, a imagem também ficará separada do espelho a uma distância D. Se a distância D for 3 centímetros do objeto até o espelho, a distância da imagem virtual até o espelho também tem que ser 3 centímetros. Logo, o objeto e a imagem vão estar separados por uma distância 2D, ou seja,
vai ser a distância do objeto até o espelho mais a distância da imagem até o espelho, né? Ó, nesse caso aí, ó, 2D. Nesse caso aqui, D seria 3, aí 2 vezes 3, 6. Então, a distância do objeto até a imagem vai ser de 6 centímetros. E uma coisa interessante, gente, que a imagem, o espelho plano, ele estabelece com o objeto uma relação simétrica, ponto a ponto. Então, o objeto e a sua imagem virtual eles são simétricos. Eles têm a mesma dimensão, ou seja, tem o mesmo tamanho, tem a mesma largura, mesmo comprimento, mesmo volume, porém, a sua natureza é contrária. Você pode até fazer um teste, coloca seu braço em frente ao espelho, você vai olhar sua imagem estendendo o braço esquerdo. Se você levantar a perna direita, a imagem vai levantar a perna esquerda. Aqui, ó, que o R está em frente ao espelho, você vai encontrar o R de sentido contrário. Então a imagem e o objeto, tem as mesmas dimensões, porém tem natureza contrária. Isso é uma característica interessante do espelho plano. Então, gente, denominamos campo visual de um espelho plano toda a região que um observador consegue ver por reflexão. Então, temos aqui um observador e temos aqui um espelho que é plano. Então, o campo visual é tanto maior quanto mais próximo estiver o observador do espelho. Vejamos aqui esta figura aqui, ó, onde temos aqui o campo visual. Temos aqui um observador que eu chamei de O e um espelho plano E. Vou chamar aqui de espelho plano E. Então, para que possamos determinar graficamente o campo visual desse espelho para o observador, devemos encontrar a imagem O', essa imagem bem aqui, simétrica em relação ao espelho. Traçar o segmento O'A, eu pego o traço O'A e O'B. Tá aqui, tracei aqui essas retas pontilhadas para determinar o campo visual. Então, os raios incidentes nos pontos A, raio incidente no ponto A e no ponto B, as extremidades do espelho que chegam ao observador por reflexão, ó, incide e reflete, chega no observador por reflexão, aqui no ponto A. Aqui outro raio incide no ponto B e reflete por reflexão para o observador. Então a gente vê que determinam para ele o campo visual do espelho, que é a região sombreada, essa região aqui que está sombreada. Então qualquer ponto, objeto colocado no campo visual do espelho é visto por reflexão pelo observador. Então eu posso colocar qualquer objeto aqui nesse campo visual que ele vai observar. Se eu colocar um objeto que não esteja neste campo visual, ele não vai conseguir observar a sua imagem observada no espelho. Então, uma coisa interessante, quanto mais próximo o observador estiver do espelho, maior será seu campo visual.